pertence à verdadeira videira, é um dos ramos. É por isso que a gente tem muito prazer em ele nos falar de Cristo e aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Por favor, irmão. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Privilégio muito grande estar com os irmãos e irmãs nessa noite. Privilégio rever amigos e sempre um grande privilégio estar ao lado do Dr. Shed, que é um dos homens de Deus que me inspiram na caminhada para a glória de Jesus Cristo, para o anúncio do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria convidá-los e convidá-las para o Evangelho segundo João, capítulo de número 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, o que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Oremos. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esse privilégio que estamos tendo aqui, de estarmos juntos, todos nós, trazidos pelo Teu Santo Espírito, e sabemos que só é possível essa reunião por causa do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por Cristo Jesus te agradecemos, Pai, e por Cristo Jesus ousamos estar diante de Ti, rogando-nos a Tua palavra. Não temos méritos, os méritos são de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é baseados e sustentados pelo sangue do Cordeiro, que nós imploramos a Tua palavra para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Meu papel é falar sobre os atributos de uma liderança cristã, segundo o Novo Testamento, o Evangelho, etc. Quero começar dizendo que eu não sei o significado da palavra liderança, porque eu não a encontro nas Escrituras. Liderança é um conceito sociológico e da área da administração. Eu não sou nem sociólogo, nem administrador. Então, eu não sei falar sobre isso. O que eu conheço muito pouco, e é até uma ousadia diante dos irmãos expor, e ainda mais com a presença do Dr. Shed, é sobre pastor. Me parece que o Senhor, nosso Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, semeou na terra pastores. Eles não trabalham com técnicas motivacionais, não trabalham com técnicas de administração, eles não trabalham com técnicas de organização. Eles são pastores. E os pastores cuidam de ovelhas. Nós temos aqui uma fala de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando a partir de uma discussão que nasce no capítulo 9. Lá no capítulo 9 de João, o Senhor Jesus
vai falar com o jovem a quem tinha curado de cegueira, a partir do versículo 35. Jovem que foi expulso porque confessou que Jesus Cristo é quem tinha lhe aberto os olhos. E aí ele foi expulso pelos mestres que o estavam interrogando. E aí o versículo 35 do capítulo 9 diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então, afirmou ele: creio, Senhor. E o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. E aí ele começa o discurso registrado no capítulo 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. E ele está falando de quem? Está falando dos fariseus e dos escribas. Então, o famoso versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É uma fala de Jesus sobre os maus pastores. Nós atribuímos essa fala ao diabo. Não tem problema, em princípio, porque Jesus disse que os fariseus eram filhos do diabo mesmo. Mas o que o Senhor Jesus está falando é sobre os maus pastores. Principalmente falando sobre escribas e fariseus que, diante das evidências, se recusam a ver o Messias. Se recusam a ver quem é que está diante deles e se recusam a conduzir o povo de Deus à presença do seu Salvador. Então, Jesus está dizendo que existe um grupo de homens que são ladrões do rebanho. Eles vêm somente para roubar, matar e destruir. Ele, naquela ocasião, ele estava falando dos fariseus. E aí ele faz o contraste. E quem ele apresenta como contraste a esses homens, a esse ladrão que vem somente para roubar, matar e destruir, é ele mesmo. Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o primeiro atributo de um pastor. Ou, se o irmão quiser chamar o pastor de líder, fique à vontade. Eu não tenho nem como contestá-lo, porque, como eu disse, eu não sei o que é líder. Não conheço o significado dessa palavra. Eu já li muito sobre isso, mas eu não sei do que é que eles estão falando. Na verdade, na maioria das vezes, eu li sobre líder, e líder é um sujeito que faz as pessoas fazerem o que ele quer. E achar e se sentirem felizes em fazer isso. É mais ou menos isso que eu entendi. O Senhor Jesus Cristo não veio para fazer pessoas fazerem o que Ele quer. Ele veio para que pessoas nascessem de novo. Ele veio para que pessoas fossem feitas de novo. Não é para que as pessoas façam, mas para que as pessoas sejam feitas. Sejam tornadas filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos.
filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então ele não veio para as pessoas fazerem, ele veio para as pessoas serem feitas, nascerem de novo, serem novas criaturas. Então, como ele diz, eles então se contrapõem ao mau pastor, dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí ele se apresenta como modelo de pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. E aí ele dá a primeira característica de um bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu li que um bom líder tem uma visão, vende a visão para as pessoas e faz as pessoas seguirem no cumprimento, na consecução da sua visão. E isso torna cada líder uma causa em si mesmo. Porque o líder A tem a visão do líder A. O líder B tem a visão do líder B. O líder C tem a visão do líder C. Ele tem o papel de convencer as pessoas a seguirem-no e a fazerem o que ele diz que é para ser feito, para que elas cumpram a visão que ele recebeu. De modo que o líder é um grande substituto de Jesus Cristo. Porque as pessoas seguem a sua visão. Eu me lembro de ter conversado uma vez com um homem que ia trazer um projeto para a CEPAL. Na época eu era da CEPAL. Na época a CEPAL era uma organização para pastores e treinamento de pastores e líderes. E hoje ela é uma missão com multitarefas, tem mais focos. Mas naquela minha época só tinha esse foco. Agora tem outros focos. Estendeu os marcos da tenda. Cresceu muito. Mas, naquela nossa época lá, nosso enfoque era só esse. E eu me lembro de um homem que vinha trazer para a gente um projeto de liderança, um projeto de treinar líderes e de formar líderes. E eu perguntei a esse homem qual era o programa missionário da igreja dele. E ele disse que o programa missionário da igreja dele era formar líderes. Eu disse, mas assim, eu não estou entendendo como formar líderes. Ele disse, o nosso pastor e líder entende que a igreja não está bem porque tem líderes fracos. Ah, entendi. E que o melhor que a gente pode fazer pela igreja é formar líderes fortes. Ah, entendi. Aí eu disse, e qual é o modelo? Eles ficaram meio constrangidos quando eu fiz a pergunta, mas me disseram, não, nós temos no nosso pastor, nosso líder, um bom modelo. Eu falei, entendi. Então, os irmãos andam por todo o mundo, ensinando a todas as criaturas convertidas a serem semelhantes ao seu pastor e líder. Ele disse, bom, não, mas, não é bem assim, mas... Eu falei, os senhores têm um outro evangelho. Por isso a nossa organização não pode se associar com os senhores. Os senhores têm um outro evangelho. Os senhores não andam pelo mundo todo anunciando Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. O único nome pelo qual importa que sejamos salvos. E os senhores não andam pelo mundo apresentando Jesus Cristo
como nosso modelo. Aquele que, como disse o apóstolo Pedro, olhando para ele como por espelho, somos transformados de glória em glória à sua imagem. Aqueles que, como disse Paulo, o Senhor quer que todos sejamos semelhantes, porque os que ele de antemão conheceu, também os justificou e os predestinou para serem semelhantes ao seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os senhores estão pregando um outro evangelho. Então, nós não podemos nos associar aos senhores. Não vai nenhum juízo ao seu líder, não vai nenhum juízo à sua organização, apenas os senhores não estão ensinando a mesma coisa que nós ensinamos. O Senhor Jesus Cristo se apresentou como o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele disse que há dois tipos de pastores, ou de apacentadores, ou de pessoas que querem apacentar ovelhas, ou ter ovelhas, ou cuidar de ovelhas, ou caminhar com ovelhas, ou que as ovelhas caminhem com eles. Ele dividiu em dois grupos, o bom pastor e o mercenário. O mercenário é ladrão, vem para roubar, matar e destruir. E o pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, qual é a primeira característica de um pastor de Cristo? Está pronto a, em nome de Jesus Cristo, colocar a sua vida à disposição das ovelhas de Jesus Cristo. Porque as ovelhas não são nossas. Nós não temos ovelhas, por uma razão muito simples. O nosso sangue não paga nem os nossos pecados, quanto mais adquirir ovelhas. Há só um sangue que paga pelos pecados de todos e adquiriu a todos os que creram como ovelhas. É o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o pastor das ovelhas. Todos nós somos copastores. Nós somos copastores. Por isso, os copastores não podem ter uma visão particular. Eu não posso ter uma visão particular. Eu sou copastor. O meu irmão, minha irmã, que está no ministério de apacentamento, são também copastores. Nós estamos todos a serviço do Supremo Pastor. Nós não podemos ter visões particulares. O nosso papel é edificar a igreja. A igreja que Jesus Cristo chamou de minha igreja. Eu edificarei a minha igreja e as portas da morte não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja com as pessoas a quem o Pai contar quem eu sou. Porque foi isso que ele disse ao apóstolo Pedro, quando perguntando aos discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? Os discípulos disseram, ou Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor Jesus volta-se para Pedro e disse, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, ele está dizendo que o Simão Barjonas só sabe quem ele é porque o pai dele contou para o Simão Barjonas.
Então ele está dizendo com que tipo de gente ele vai edificar a igreja dele. Ele vai construir a igreja dele. A igreja dele é um povo que é reunido por ele para ser santuário para a glória de Deus Pai. Então eu já tenho uma visão. Eu já tenho uma visão como copastor. Eu sei que a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está destinada a ser santuário santo para a glória de Deus Pai. Eu sei que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo está destinada para ser a noiva do Cordeiro, para estar com Ele nas bodas do Cordeiro. Eu sei que a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está para ser o corpo de Cristo, o meio pelo qual o Cristo manifesta o seu reinado na história. Eu sei que a igreja de Jesus Cristo é o instrumento de testemunho de Cristo a todas as nações. Porque ele mesmo disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, eu já tenho uma visão sobre a igreja. Eu já tenho uma visão sobre a igreja. Eu já sei o que é a igreja. A igreja é o santuário santo para a glória de Deus Pai. A igreja é o edifício vivo para a glória de Deus Pai, constituído de pedras vivas. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é a testemunha viva do Cordeiro para todas as nações. A igreja é a casa de Cristo. A igreja foi consolidada pelo Espírito Santo no Pentecostes. A igreja é a morada do Espírito Santo. A igreja é a grande testemunha de Cristo a todas as nações. Eu já sei. Que visão que eu preciso ter sobre a igreja para saber o que eu devo fazer como copastor de Jesus Cristo na igreja local? Eu já sei. Eu tenho de hipotecar a minha vida a Jesus Cristo em favor das suas ovelhas, para que na igreja local que o Senhor Jesus Cristo me colocou como co-pastor, como co-apacentador, apareçam essas características. Aquele povo precisa manifestar a unidade da igreja, que nós somos um, porque vivemos no Espírito Santo e o Espírito Santo mora em nós para a glória de Jesus Cristo, para a honra de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Então eu tenho de ter um projeto de unidade, de manifestação da unidade. Porque a unidade já está dada, a unidade é fruto do derramamento do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo disse lá em João 17, que eles sejam um como nós o somos, como eu sou em ti e tu és em mim. Como é que eu posso ser um com você, do mesmo jeito que o pai é com o filho é com o pai e o pai é com o filho? Como? Só tem um jeito. Se o Espírito que é do pai e é do filho também estiver em mim. O único jeito de eu viver essa unidade com você é se o Espírito que é do Pai e é do Filho estiver em mim, estiver em você. Então eu reconheço que em você habita o Espírito do Pai e do Filho, o Espírito Santo. E você reconhece que em mim habita o Espírito que é do Pai e é do Filho, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santa. E aí nós temos de viver para que essa unidade se manifeste no nosso dia a dia.
Porque a igreja não é apenas a reunião de pessoas que creem do mesmo jeito. A igreja não é a reunião de pessoas que oram para o mesmo Deus. A igreja é a reunião de pessoas que têm como habitante o Espírito Santo e que habita no Espírito Santo, e o Espírito Santo neles habita. Nós somos o povo que, por causa da vitória de Jesus Cristo na cruz e na ressurreição, fomos habitados pelo Espírito Santo. E habitamos no Espírito Santo. Por isso nós somos um. Então, essa unidade espiritual precisa se tornar uma unidade de fé, de maturidade comum, até que todos cheguemos à maturidade. E ela precisa se tornar uma unidade de comunhão. Amemo-nos uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes como eu vos amei. Então eu já tenho um projeto. Eu tenho um projeto de comunidade e eu tenho um projeto de identidade. Esse povo precisa aprender a se amar, a manifestar o amor de Cristo uns para com os outros, a ponto de, se necessário for, darem a vida uns pelos outros. Esse povo precisa crescer na unidade da fé, para que não sejam mais como crianças levados por todo o vento de doutrina. Então, eu tenho um projeto de ensino, de construção de identidade. Esse povo é a noiva de Cristo, é o santuário santo para a glória de Deus Pai. Então, eu preciso ensinar esse povo a adorar. E adorar não é cantar, embora cantar seja maravilhoso e necessário. Adorar não é elogiar Deus. Por quê? Porque a Trindade, o Deus Criador do universo, é infinita. Nós somos criaturas, nós somos menores do que o nosso Criador, isso é óbvio, ululante, não é? Toda criatura é menor que o Criador. Só que o nosso Criador é infinito. E tudo que é menor que o infinito é infinitamente menor. Então, eu não sou apenas menor que o Criador. Eu sou infinitamente menor que o Criador. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, quando eu digo que Deus é santo, é verdade, Deus é santo. Mas o santo que eu sou capaz de dizer é infinitamente menor que o santo que Deus é. Quando eu digo que Deus é bom, mas o bom que eu sou capaz de dizer é infinitamente menor que o bom que Deus é. Então, quando é que a minha palavra realmente toca Deus? Quando eu digo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome na minha vida e na tua igreja. Faça a tua vontade. O Senhor está certo, nós estamos errados. Nós precisamos ser transformados à imagem e semelhança de Jesus. Aqui nós temos um adorador. E isso resolve todo o problema, porque eu não conheço nenhuma mulher que não gostaria de estar casada com Jesus. Eu não conheço nenhum homem que não gostaria que a sua esposa fosse parecida com Jesus. Eu não conheço nenhum filho que não quisesse ter pais parecidos com Jesus. Eu não conheço nenhum pai que não queria ter filhos parecidos com Jesus. Eu não conheço ninguém que não gostaria de ser vizinho de Jesus. Eu não conheço ninguém que não gostaria de estudar ao lado de Jesus. Quando a gente é transformado à imagem e semelhança de Jesus, todos os nossos problemas de relacionamento se resolvem. Porque todos os nossos problemas de relacionamento se resolvem em nós. Meu problema de relacionamento não se resolve no outro, se resolve em mim. Então, quando eu sou transformado à imagem e semelhança de Cristo,
todo problema de relacionamento é resolvido em mim. Então, eu como pastor, eu já sei para onde tenho que ir. Eu tenho que levar esse povo a ter vida e vida em abundância. E para ter vida e vida em abundância, eles precisam ser cada vez mais parecidos com Jesus. E eles precisam se amar como Jesus disse que era para se amar. Eles precisam permitir que o Espírito Santo os controle. Porque o Espírito Santo é o grande diretor do programa. Pensa num filme. Você tem o dono do estúdio, o produtor, o diretor e o protagonista. O dono do estúdio é Deus Pai, porque tudo é para a glória de Deus Pai. Tudo é para a glória de Deus Pai. Não pode esquecer isso, que a igualdade entre a Trindade é absolutamente verdadeira, mas o Pai e o Filho fazem tudo para a glória de Deus Pai. O Filho e o Espírito Santo fazem tudo para a glória de Deus Pai. Então, Deus Pai é o dono do estúdio. O produtor do filme é Jesus Cristo, porque o produtor é quem paga a conta, e quem pagou a conta foi Cristo Jesus. Eu me lembro de uma senhora que chegou para mim uma vez e disse assim: o pastor, tudo que existe, existe em Deus? Sim, senhora. Está escrito lá em Atos 17, 28, é dele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Sim, senhora. Aí ela disse, então nós homens existimos em Deus. Sim, senhora. Atos 17, 28, é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Sim, senhora. Aí ela disse, pastor, e nós homens somos pecadores? Sim, senhora. Está escrito em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim, senhora. Aí ela disse, então nós existimos em Deus e só somos pecadores. Sim, senhora. Pastor, Deus é santo? Sim, senhora. Está escrito, 1 de Pedro 1,16, sede santo porque eu sou santo. Exatamente, Deus é santo. Aí ela me disse, muito bem, pastor, então Deus é santo, tudo que existe, existe em Deus, nós existimos em Deus e nós somos pecadores. Isso, minha senhora, exatamente. Ela falou, então me diz uma coisa, pastor, como é que um Deus santo sustenta pecadores? A santidade de Deus não devia jogar os pecadores para a inexistência? Eu disse, sim, senhora. Aí ela ficou olhando para mim e disse, e como vocês resolvem isso? Eu falei, nós não resolvemos, não, senhora. Aí ela disse, não? Eu falei, não, senhora, nós não resolvemos porque já está resolvido. Ela disse, como? Eu falei, a senhora conhece alguém que sofreu transplante? Ela disse, conheço. Transplante do que a senhora conhece? Ela falou, do coração. Eu falei, é o mais comum, né? Ela falou, é. Eu falei, qual é o problema de quem sofre transplante, minha senhora? Ela disse, rejeição. Eu falei, exato, o corpo rejeita o órgão estranho, entra em colapso e morre, não é? Ela disse, é. Eu falei, então não vale a pena fazer transplante, né, minha senhora? Ela falou, não, vale, tem remédio. Ah, tem remédio contra a rejeição, minha senhora? Tem. Eu falei, pois é, minha senhora, entre nós e o Deus Santo também tem um remédio. Ela falou, é mesmo? Eu falei, é o sangue de Cristo. O apóstolo Pedro disse que não foi com prata ou ouro, com qualquer coisa corruptível, que fomos resgatados do vão procedimento que nos legaram os nossos pais, mas pelo sangue precioso, sem mácula, como de cordeiro, o sangue de Cristo, conhecido com efeito desde antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ou seja, isso significa que a primeira coisa que aconteceu no universo foi o Deus Filho assumir a cruz, por decreto, como explica o Dr. Shedd. Está vendo? Eu só falei isso porque o Dr. Shedd está aqui. Qualquer coisa, vocês perguntam para ele. Dr. Shedd, comentando esse texto, diz que essa decisão de Deus, antes da fundação, por decreto, tem valor por toda a história, inclusive antes da história. Então,
Se eu tivesse perguntado para Cristo no dia que ele disse, quem quiser vir após mim a si mesmo, se negue, tome a sua cruz e siga-me, e eu dissesse para ele, quando foi que o Senhor negou-se a si mesmo e assumiu a cruz, ele diria, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, eu assumi a cruz e venho carregando-a por milênios. Mas quando eu a plantar no Gólgota, tudo estará consumado. Então eu disse, então, minha senhora, o remédio veio antes da doença. Porque o senhor já sabia da doença e já preparou o antídoto. Então, minha senhora, nós só estamos aqui por causa do sangue de Cristo, só vivemos em Deus por causa do sangue de Cristo. Toda a existência, minha senhora, está sustentada no sangue de Cristo, inclusive a senhora. Se eu fosse a senhora, já deixava Cristo terminar o trabalho, porque ele já está sustentando a senhora mesmo. Então, deixa ele salvar. Ele está sustentando a senhora para salvá-la, então deixa ele salvar. Então, eu já sei qual é o projeto da igreja. Que visão que eu preciso ter? Que visão especial que tem de ser dado para mim, para que eu seja líder da igreja? O que é isso? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Mal e porcamente sei o que é ser copastor. Líder? Sou copastor. Não tenho ovelhas. Meu sangue não serve para lavar os meus pecados. Eu estou a serviço. O Espírito Santo é o grande diretor disso tudo. Então, o pai é o dono do estúdio, o filho é o produtor, o Espírito Santo é o grande diretor, e tem os protagonistas do filme, ou o protagonista do filme. O Espírito Santo é o primeiro que aparece lá no Gênesis. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas. A gente, às vezes, fica com aquela imagem de que a gente está em cima de uma porção seca, olhando o Espírito Santo pairando sobre as águas. Mas o planeta era só água. O que quer dizer que o Espírito Santo envolveu o planeta? E as condições para o grito do Pai se fizeram prontas. E o Senhor disse, haja luz, e houve luz. O Espírito Santo é quem torna possível a vinda do Cristo. Porque Maria disse, como há de ser isso? E o anjo disse, o Espírito do Senhor descerá sobre ti, e a sombra do Altíssimo a envolverá. Por isso o ente que há de nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. O Espírito Santo é que consolida a igreja. Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com poder. Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. O Espírito Santo consolida a igreja e põe a igreja em missão. Ele é o grande diretor. O Espírito Santo é quem conduz Jesus Cristo. Porque o texto diz que o Senhor Jesus Cristo se anuncia lendo Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Porque o Senhor me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Para libertar os cativos, para anunciar as boas novas aos pobres, para anunciar o ano aceitável do Senhor.
e ele está submisso ao Espírito Santo. E o livro de Atos começa com o autor de Atos dizendo ao Teófilo, escrevi o primeiro livro, relatando tudo que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar, até que, por intermédio do Espírito Santo, entregou os seus mandamentos aos seus apóstolos e foi elevado diante deles às alturas. Ou seja, o que é que o Lucas está nos dizendo? Que Jesus Cristo, tudo o que fez sob submissão do Espírito Santo, até dar os mandamentos para os seus discípulos. Ele só falou sob a direção do Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus, nesse filme, tem 2 papéis. Um de produtor e outro de protagonista. Aí, quando o Senhor Jesus volta para a glória que tinha antes que houvesse mundo, ele assume o papel de produtor, e o Espírito Santo, que antes dirigia Jesus, agora é dirigido por Jesus. Porque Jesus disse, ele vai falar tudo que ouvir de mim, e ele me glorificará. E quem se torna protagonista, submissa ao Espírito Santo é a igreja. Eu sei disso já. Que visão que eu preciso ter? Que visão que eu preciso ter para ser co-pastor? Porque o Senhor me deu uma visão especial. Qual? Uma vez eu fui numa reunião de pastores na Zona Sul da minha cidade. Eu era pastor na Zona Sul também. O Conselho de Pastores convocou todos os pastores da Zona Sul. Ia começar o grande movimento do Conselho de Pastores da Zona Sul de São Paulo. Eu fui lá prestigiar o conselho. Fomos muito bem recebidos por um irmão. O irmão se apresentou a nós, disse que ele era o bispo fulano de tal, e a gente sabia dele. Bom irmão, tá bom, tá tudo certo. Aí ele disse assim, porque os irmãos sabem que o Senhor levantou-nos, falando da igreja dele e do ministério dele, que o Senhor nos levantou para ganhar a Zona Sul para Cristo. Aí eu virei para o colega co-pastor que estava do lado e disse, ô irmão, acabamos de entrar em férias. Ele falou, é mesmo? Eu falei, rapaz, hoje Deus atendeu a minha oração. Porque já faz um tempo que eu tenho dito para Deus, estou precisando de férias. Mas agora Deus me atendeu a oração. Ele falou, é mesmo? Por quê? Porque deu para aquele irmão lá um encargo de ganhar a Zona Sul. Se ele tem um encargo de ganhar a Zona Sul, então eu estou de férias. Porque, a rigor, nós trabalhamos para o mesmo mestre, para o mesmo Senhor e para o mesmo Deus. E estamos sob a coordenação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo disse que é Ele, eu estou de férias. Do que ele estava falando? Ele também não sabia. Não é que ele era gente má, é que ele não sabia. Ele realmente acreditava que há visões especiais. Como se o Senhor fosse polígamo e tivesse mais de uma noiva. Mas o Senhor é fiel. E Ele não é fiel a mim, Ele é fiel a Ele. E porque Ele é fiel a Ele, Ele é fiel à sua noiva. Você pensa que um homem que trai a sua mulher, ele foi infiel à mulher? Ele foi infiel a ele. Porque ele é um sujeito que acabou de dizer que nele não se pode acreditar. Ele foi infiel a ele. Ele acabou de falar sobre si mais do que ele gostaria que eu soubesse. Quem não é fiel a si não consegue ser fiel a ninguém. Quem não é fiel aos seus valores, ao seu caráter, não é fiel a ninguém. Não quer dizer que a gente não peca. Mas justamente isso é que faz a gente pedir perdão. Essa consciência. Não fui fiel. Não fui fiel ao que o Espírito Santo quer que eu seja. E que pelo sangue de Cristo Jesus me faz ser.
Então, qual é a característica do bom pastor? Ele dá a vida pelas ovelhas. É isso. E ele disse, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, versículo 14, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, ele está dizendo, meu relacionamento com as ovelhas é a reprodução do meu relacionamento com o meu Pai. Porque a identidade de um bom pastor está no relacionamento dele com o Senhor. Lá em João 13, versículo 3, nós temos a maior carteira de identidade que eu já vi na minha vida. E que todo mundo tem de tirar essa carteira de identidade. E a carteira de identidade é a seguinte, a Bíblia diz o seguinte, que Jesus, sabendo que viera de Deus e que voltava para Deus, e que o Pai tudo confiara às suas mãos, levantou-se, tirou a capa, cingiu-se com a toalha, pegou a bacia com água e passou a lavar os pés aos discípulos. Qual é a identidade de Jesus? A identidade de Jesus é o relacionamento dele com o Pai. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu vim do Pai e que eu volto para o Pai e que o Pai tudo confiou às minhas mãos. Por isso, eu posso fazer qualquer serviço que tiver de ser feito, porque isso nem aumenta nem diminui a minha identidade. Então, todo pastor, todo copastor, tem de saber que ele foi vocacionado para dar a sua vida ao Senhor, e em dando a sua vida ao Senhor, dar a sua vida às ovelhas. Porque é um reflexo da consagração a Jesus Cristo. Senão as ovelhas viram Deus, as ovelhas não são os nossos deuses. Nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo. E nossa dedicação às ovelhas é reflexo da nossa relação com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos o que é que o Senhor Jesus Cristo quer com a sua igreja. O Senhor Jesus Cristo quer que a sua igreja seja santuário santo, vivo, consagrado a Deus Pai. Então, um povo de adoradores do Pai. Porque ele disse que vinha procurar adoradores para o Pai. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque são estes adoradores que o Pai procura para si. Então a igreja de Jesus é santuário santo para Deus Pai. A igreja de Jesus é a noiva de Cristo, então ela se adorna, ela louva, ela exalta Jesus Cristo. Para a glória de Deus Pai. A igreja de Jesus Cristo é a habitação de Deus pelo Espírito Santo. Então a igreja de Jesus Cristo não pode entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o grande diretor. A igreja de Jesus Cristo é a testemunha às nações. O Espírito Santo está em nós para que sejamos testemunhas de Jesus até os confins da terra. E o Espírito Santo foi quem fez possível a existência de Jesus, e é o Espírito Santo que torna possível Jesus aparecer em mim, porque o Paulo disse, segundo aos Coríntios 3,18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, à sua imagem como pelo Senhor o Espírito. E é contemplando a glória do Senhor, não o Senhor da glória. A glória do Senhor. E a glória do Senhor é Jesus andando entre nós. Porque vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então, esses irmãos precisam aprender
a ser como Jesus. Mas aprender a ser como Jesus é ensino. Ser como Jesus é transformação. E quem faz isso é o Espírito Santo. Então eu ensino as ovelhas de Cristo que estão sob meu cuidado a olharem para Jesus como quem olha no espelho, porque você olha no espelho para se acertar. Então, querido, você tem de olhar para Jesus e ver, estou muito distante de Jesus. Aí você pede perdão por estar distante de Jesus e o Espírito Santo aceita a sua oração e leva você mais próximo de ser parecido com Jesus. De glória em glória, de choque em choque diante da beleza do Cristo. Então eu tenho de ensinar o meu povo a ir por esse caminho. Eu tenho de ensinar meu povo que quando ele tratar a mulher como Cristo não trataria, ele tem de parar e pedir perdão. Ele não pode ficar se defendendo. Ele tem de dizer, Jesus Cristo não faria assim, Espírito Santo não desiste de mim. Me leva mais próximo de Jesus, faz o que tiver de ser feito. Como disse o salmista, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho direito. Essas são as características de um pastor. E aí eu vou levando esse povo de Deus a amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas. E a manifestar Jesus em todos os seus cantos. Fazer tudo para a honra e glória de Jesus. Eu conheço uma ilustração de um homem que trabalhava cavando valeta na prefeitura, furando buraco. E quando terminava o trabalho dele, ele apoiava o queixo dele no cabo da enxada e ficava olhando para a valeta. Depois limpava a enxada e subia no caminhão. Como ele era gente boa, os colegas toleravam. Mas um dia um colega disse para ele, meu amigo, a gente não vê a hora de subir no caminhão e você fica olhando para essa valeta? Aí ele disse, não, eu não fico olhando para a valeta, não. E o colega disse, fica assim, a gente vê você olhando para a valeta. Ele falou, não, estou falando com Jesus. Fico lá falando com Jesus. Aí, o que você fala com Jesus? Ele disse assim, eu falo o seguinte, Jesus, o senhor está vendo essa valeta? Pode ter igual, melhor não tem não. Porque eu fiz do jeito que o senhor faria se o senhor estivesse no meu lugar. Amanhã, quando os meninos vierem passar os canos aqui, eles vão dizer, essa valeta está perfeita. Quando eles disserem isso, eu quero que o senhor saiba que esse é um elogio para o senhor. Porque eu sei a quem eu sirvo. E eu sei como é que eu tenho de fazer as coisas para que as pessoas saibam quem é o Senhor. Está vendo? Gente assim muda o mundo. Ele é membro da igreja. Ele sabe quem ele é. Uma irmã ouviu essa ilustração uma vez e decidiu que ia mudar a vida dela, porque ela estava muito chateada com o emprego dela, etc, etc. Aí ela decidiu que ia fazer igual o irmãozinho lá. Aí ela decidiu que ia trabalhar como Jesus trabalharia, ia tratar as pessoas como Jesus trataria. Aí eu soube que ela se tornou a melhor funcionária do local. Claro, né? Fazer tudo do jeito que Jesus faria, até louça fica bem. Até lavar louça ganha sentido. Não é? E que por causa disso, ela já tinha levado 10 pessoas ao batismo. E as pessoas começaram a perguntar para ela assim, escuta, como é que você, o que houve com você? Aí ela disse, agora eu sou crente. Aí as pessoas diziam, mas a gente sempre te conheceu como crente. E ela falava, não, você me conheceu como frequentador da reunião, agora eu sou crente. Eu sou crente em Jesus Cristo. Eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor, meu modelo, meu jeito de viver. E que o Espírito Santo dele está em mim para que eu viva assim. E que porque o Espírito Santo dele está em mim, eu posso viver assim. Aí as pessoas começaram a perguntar para ela, como é que a gente faz para ser igual a você? Pronto, então, sem perguntar a gente já fala, perguntando. É covardia, né? Então, está percebendo?
Eu, como pastor, tenho de saber que é para isso que eu tenho de levar a igreja. E aí essa igreja vai atacar as portas da morte. Onde é que a morte se manifesta? A morte se manifesta na miséria espiritual, a morte se manifesta na miséria econômica, a morte se manifesta na miséria educacional, a morte se manifesta de várias maneiras. Por isso que os missionários saíram pelo mundo evangelizando, construindo hospital, construindo escola, porque eles estavam atacando as portas da morte. Os meios pelos quais a morte se manifesta no planeta. Então eu já sei disso. Que visão especial eu preciso ter? Então eu quero pedir aos irmãos perdão por frustrá-los, porque eu realmente não sei o que é ser líder. Não tenho a menor ideia do que é isso. Eu já li um montão de coisa. Mas eu sou um reles de um copastor. Eu leio um livro só. Na verdade, eu leio uma coleção de livros chamado Bíblia. Todos os outros livros que eu leio como livros periféricos. Eles não são livros centrais. Eu tenho um livro central. Esse é o livro que eu leio. Os outros eu passo os olhos. Ah, entendi a posição dele. É, legal isso aqui. Não, isso aqui é de Jesus. Não, isso aqui não é não. É, isso aqui está na Bíblia. Não, isso aqui não está não. A Bíblia é o livro texto. Os outros livros todos são comentários da Bíblia. Uns são bons comentários, outros são ruins. Ah, olha, eu acabei de ler aqui o fulano de tal, certo. Eu gosto dele também. E eu não estou atacando nenhum, não. Eu também escrevo livro. Não pensa que eu não escrevo livro? Escrevo. Acabei de lançar um agora mesmo. Vou lançar um outro até o final desse ano, se Deus for gracioso comigo. Não tenho nada contra escrever livro, não. Eu também escrevo. Só que eu sei que eu estou escrevendo comentário. Eu não estou escrevendo a Bíblia. Estou escrevendo comentário, que eu coloco à disposição da igreja, e a igreja vai julgar diante do livro. O livro infalível, inerrante e santo, livro de fé. Nossa única regra de fé e de prática. E essa é a característica de um apacentador da igreja. Um apacentador da igreja que não honra a Deus pelo livro que nos deu, não apacenta nada. Não apacenta ninguém. Eu não quero saber o que o sujeito acha da Bíblia. Eu quero que o sujeito me ensine a descobrir o que Deus, através da Bíblia, acha de mim e do mundo. E de como nós devemos viver. Porque Deus existe. Como disse um filósofo, se Deus existe, não se pode viver de qualquer jeito. Tem um jeito certo de viver. E esse livro fala do jeito certo de viver. Então eu quero saber o que é que esse livro fala. Eu não quero o sujeito me dizendo, não, esse livro aqui, ele não é bem assim. Filho, então não é com você que eu quero falar, porque esse aqui é um livro de fé, companheiro. Isso é um livro de fé. Esse livro já está dado. Eu quero saber o que ele diz. E eu quero saber como é que eu me submeto ao Espírito Santo para viver isso aqui. Eu não quero saber o que você acha da Bíblia. Você não tem autoridade para achar nada da Bíblia. Eu quero que você me diga, você não foi estudar a Bíblia para me explicar o que é que a Bíblia diz? Então me diga o que é que a Bíblia diz. Não, mas porque eu acho, você não tem autoridade para achar, querido. Desculpa. Você não tem autoridade para achar. Esse livro foi dado. Eu quero saber o que ele diz.
Não quero saber o que você diz sobre ele. Porque eu quero essa vida abundante aqui, meu amigo. Eu quero essa vida abundante aqui. Eu quero viver assim. Eu quero viver assim. Eu não quero ser mais um sujeito levado pelas ondas. Eu não quero ser um sujeito à deriva dos espíritos malignos. Eu quero viver essa libertação aqui. Eu quero viver esse amor aqui. Eu quero esse fruto do Espírito, eu quero amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Eu preciso que você me diga como é que eu faço para viver assim. Eu não quero saber o que você acha da Bíblia. Só um outro Deus pode dizer o que acha da Bíblia, não é você. Se ninguém informou isso para você, deixa eu dizer para você, há um só Deus no universo e não é você. Então não tem espaço para mais deuses no universo. Esse é um livro de fé. Foi dado. Eu quero saber como é que eu vivo de acordo com o que ele diz. Porque eu não quero informação, eu quero transformação. Se eu precisasse de informação, eu abria a internet. Eu não preciso de informação, eu sou um sujeito muito bem educado. Eu cursei nas melhores universidades, eu não preciso de informação. Eu quero transformação, eu não quero mais viver essa vida miserável que os seres humanos vivem. Eu não quero gente falando de amor e com o coração cheio de ódio. Eu não quero gente falando de paz e em desespero. Eu quero viver o que está aqui. Então, eu já sei disso, então é por isso que eu sou co-pastor. Eu sei para onde estou indo. E não estou indo sozinho, estou indo acompanhado de milhares de copastores. E nós nos ajudamos, copastores e copastoras, nós nos ajudamos a levar esse povo para não perder a vista do autor e consumador da nossa fé. Então, é isso que eu queria deixar com os irmãos. Qual é a característica de um líder da igreja? Ele é um bom pastor. Um bom pastor dá vida pelas igrejas. Que visão que ele tem? A visão que Jesus Cristo deu. E deu para todos nós. Ele sabe qual é o projeto de Jesus para a igreja, ele sabe qual é a ação da Trindade, ele sabe que a igreja tem de ser o santuário santo, ele sabe que a igreja é a noiva, ele sabe que ela tem de estar adornada, ele sabe que cada pessoa, cada membro da noiva tem de estar ser cada dia mais parecido com Jesus. Ele sabe que a igreja é o corpo de Cristo, é por meio do corpo de Cristo que Cristo reina na história. Ele sabe que tudo isso é sob o poder do Espírito Santo. Ele sabe que o Espírito Santo que dirigiu Jesus agora é dirigido por Jesus e que o protagonista é a igreja. O que mais precisa saber? Ele sabe que o Espírito Santo está preparando a noiva para a volta do noivo, porque a última palavra que tem nas Escrituras é do Espírito Santo, onde o texto diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. O que mais precisa saber? Então ele sabe que tem de pedir ao Pai para que o Espírito Santo nos dirija, porque o Senhor Jesus Cristo disse, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais vosso Pai Celeste não dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Então, nosso clamor é: Espírito Santo, dirige a gente para a honra de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Então, isso que eu queria dizer sobre os atributos de um líder da igreja. Que Deus nos abençoe.